Guitar Heroes, aqui na sua NKK Web Rádio. Boa noite. Programa Guitar Heroes número 26, 5 de agosto de 2019. Você pode acessar a www.mkkwebradio.com.br ou pode baixar nossos aplicativos pela App Store se você tem iPhone ou Google Play se você tem Android. Hoje nosso convidado é Vitor Guerra, da Guerra Guitars, luthieria famosa com vários anos de experiência. Fala pessoal, boa noite aí. Boa noite, Marcelo, satisfação estar com vocês aqui, obrigado pela oportunidade. Vamos conversar aí sobre esse universo de luthieria e guitarras e afins. Hoje eu estou tocando o programa sozinho. Nosso capitão Alexandre Bastos está doente, está com uma virose e não tem condição de vir aqui hoje. Então peço desculpas aí por qualquer tropeço. Uma barbaridade. E aí, Vitor, conta pra gente como é que você entrou nesse universo da luthieria. Marcelo, eu comecei desde criança aí com uma paixão louca por ferramentas, né, cara? Acho que todo luthier começa meio fuçando em algumas coisas. Eu comecei a estudar guitarra aí por volta de uns 16 anos. Então surgiu essa paixão por desmontar coisas, montar coisas, e com a guitarra não poderia ser diferente. Eu comecei brincando com relógio, de desmontar relógio, montar relógio. E lá, quando eu entrei no universo da guitarra, comecei a desmontar a guitarra e montar a guitarra, né? Era o caminho mais lógico a ser seguido. E comecei a fazer minhas primeiras regulagens aí, no que eu achava que era regulagem, né? Porque 14 anos atrás não tinha esse volume de informação que a gente tem hoje, de internet e tal. Então eu tinha um livrinho chamado O Método Toque, do Ralph Denner, né? Todo mundo teve esse livro, é fantástico. Lembra, né? Que eram fascículos, vinha com disquinho, né? E ali ele dava algumas instruções de manutenção, de regulagem. Eu comecei a dar uma lida naquilo, era do meu irmão, inclusive. E eu comecei a fazer esses experimentos aí de regular a guitarra e tal. E aí quando eu tinha mais ou menos uns 19, 20, que chegou até mim aí essa informação de que existia um curso para luthieria e tal, e eu fiz o primeiro curso de luthieria do Edmar Luig. Olha. Isso aí 14 anos atrás, lá no EMT. Então aí pegou na veia, né, cara? Pegou e fiquei até hoje. E aí você abriu a sua luthieria, né? A Guerra Guitars. Sim, né? Sim. Lá você mexe também com instrumentos acústicos, né? Sim, lá o foco da Guerra Guitars hoje é manutenção, reparo, né? Customizações, reformas de instrumentos de corda em geral, mas não clássicos, né? Como violino, violoncelo, essas coisas. Então nosso foco é violão, guitarra, contrabaixo, cavaquinho, ukulele tem aparecido agora bastante, porque tá na moda. Bandolim, banjo, né? Tô até com alaúde lá, às vezes aparece essas coisas doidas. Às vezes aparece eventualmente um violino também para colar e tal, a gente não se nega a fazer. Mas o nosso foco é guitarra, violão e contrabaixo, né? Muito legal, muito legal. E o que, assim, eu tenho visto coisas modernas, assim, que de uns anos para cá houve um avanço grande, assim, naquela coisa tradicional que a gente conhecia. Trastes de inox, sim, escalas, aquele true temperament, sim, né? Sim. Aquele braço Fened, né? Sim. Você chegou a pegar alguma coisa desse tipo de material, assim? Sim, tem aparecido, realmente, dos anos pra cá eu tenho observado que tem aparecido já algumas coisas mais high-tech, assim, né? Mas, curiosamente, o público guitarrista, ele é bem resistente a esse tipo de mudança, né? Você vê que as guitarras que ainda fazem sucesso são as guitarras que são reedições aí, né? As clássicas baseadas nos anos 50 e 60. Então você tem, sim, uma série de avanços tecnológicos, né? Como até braços em fibra de carbono, que são indestrutíveis, e trastes de inox e tal, mas o que pega mesmo na veia ainda são as guitarras pau com corda mesmo nos anos 50 e 60, né? Eu vejo assim, por exemplo, a galera que usa esses instrumentos mais high-tech, tipo aquelas guitarras Strandberg e tal, é uma galera que faz um som bem mais moderno, né? Sim. Essa moçada que toca aqueles gente, aquelas coisas. Sim. Não a moçada tradicional, que faz blues, rock, classic rock e tal. Isso os caras querem mesmo aquilo. Mas assim, eu já toquei numa guitarra dessa Fened. Né?
E é interessante, cara. Pra tocar, depende do tipo de som que você vai tocar. As galera que tá usando guitarra de 7 cordas, 8 cordas, 9 cordas e tal. Sim. Eu, particularmente, não curto muito, cara. Eu acho assim, guitarra de multicordas, assim, entra um pouco na onda do... Já começa a brigar um pouco com o baixo, né? Sim, as frequências aí. Já começa a ficar... Tem que ser um negócio muito... Você tem que ter um baixista que goste de um som agudo. Ele vai ter um som de guitarra, você vai ter um som de baixo. Rola uma troca aí, né? Rola uma troca, né? Se é um baixista mais clássico, tradicional, do groove, assim, tal, já não funciona muito bem. Mas eu já toquei numa guitarra dessa daí e achei interessante. A afinação é bem melhor, né? Eu tive uma Tom Anderson que tinha aquela escala Buzz Fating. Sim. O instrumento, ele não é nada mais, nada menos que um instrumento, né? Ele tem que viabilizar, eu penso assim, que o instrumento tem que viabilizar a sua musicalidade, né? Então a performance do instrumentista está ligado diretamente ao instrumento, ao que ele se propõe a fazer. Eu, por exemplo, se eu pego uma guitarra que tenha mais de 6 cordas, da minha mão não sai nada, né? Eu não toco... Nem a de 6 não sai. Pra minha guitarra tinha que ter 4 cordas, tava bem resolvido já, né? Então, eu acho que tem a ver, né? Então você pega um guitarrista desses modernos, né? Que nem a galera do Animals as Leader e tal, você dá uma tele 62 na mão do cara, acho que trava as 4 ali, né? Não sai nada. Não sai. Inclusive porque também eu acho que esses instrumentos modernos, eles são muito mais fáceis de tocar, né? Por tudo que a ação é baixa, o traço é de inox, a resistência é menor, a escala é mais plana. Aí você dá uma tele 62 na mão do cara, ele vai ficar brigando com o instrumento, né? Sim. Então é mais complicado mesmo, realmente. Mas eu tenho visto assim muita gente usando isso. Eu vi tem um carinha que chama Pliny, não sei se você já viu, que é também nessa praia aí do Animals, do Tosin Abassi, né? Sim, que chama o cara. Mais ou menos nessa pegada aí também. E não sei se você já chegou a ver uma guitarra do Gambale, cara, que tem um traste que faz umas pontas assim, um negócio... Vi na internet. O Vai tem umas guitarras também assim. Sim. Aquilo só dá pra fazer com inox, né? Se for um traço normal e gastar, como é que você vai trocar aqui? Aquilo lá você espera que você faça uma vez só na vida, né? Você não tem como trocar nunca mais. Aliás, essa é a grande briga, né, do inox com o traste tradicional, assim. O pessoal que ainda tem um pouco de resistência com o inox, além da sonoridade, é por conta de manutenção mesmo. O medo que as pessoas têm de repente o instrumento sofrer uma queda e ter que fazer algum tipo de retífica e tal. Então existe a briga aí, né? O inox é uma coisa meio atual, assim, né? E tem muita resistência. Eu comecei a usar inox há pouco tempo. Eu uso as guitarras da Music Maker, né? O Ivan ele é um divulgador do inox, né? Vamos dizer assim, ele sempre as dele sempre saem com inox. E eu me adaptei super bem. Eu acho que tem a ver, assim. O pessoal fala que o traste inox dá um som mais brilhante e tal. Pra mim, eu não sinto muito porque eu gosto de humbucking já. Então, assim, as minhas guitarras já não são com um som tão agudo assim. Mas eu me adaptei porque eu acho que assim, permite uma ação baixa. Eu gosto de traste alto também, perfil jumbo, né? Permite uma ação baixa e a resistência é muito menor para você dar um bend, uma coisa assim e tal. Mas tem, por exemplo, alguns amigos aí que estão usando um que é misto, né? Sim, acho que é o DHP, né? Eu acho que ele é misto, ele é uma liga que é uma parte inox e uma parte uma fusão do tradicional com o moderno, porque não é todo mundo que gosta de inox. O guitarrista mais clássico, assim, mais tradicional, vamos dizer, já não... Sem dúvida. Né? Não é muito fã disso. Mas assim, o inox ele não dá manutenção, né? Não. Vai demorar muitos anos para ele dar um tipo de manutenção, né? Da corda prover um desgaste suficiente aí para dar manutenção. A manutenção mais é quando o instrumento sofre uma queda, uma avaria. Sim. Aí fica mais complicado. Os instrumentos modernos, se cair, já arranca a cabeça fora. Mas quando a gente concebe o instrumento, a gente pensa que ele não vai sofrer isso nunca, né? Sim. A gente nunca pensa que ele vai cair, ser destruído. Mas pode acontecer. Então, galera, cuidem dos seus instrumentos, né?
Sou da geração dos anos 80, né? Todo mundo tocava de Floyd Rose, né? Sim. Era o máximo, né? Eu tinha aquela ponte Kahler também, que era horrível, mas eu cheguei a ter uma ponte daquela, ela nunca funcionou direito. E depois teve da Ibanez, aquela alavanca da Ibanez, que eu não sei como chama. Tem a Low Pro. Que vem na Gen, não sei o que e tal. E hoje em dia eu vejo que a galera não tá mais curtindo isso. Tá gostando mais das Goto 510, aquelas pontes de 2 pivôs e tal. Estão abandonando um pouco esse conceito de Floyd Rose e voltando daquele ponte de 2 pivôs, tarraxa com trava e nante de grafite. Sim. Né? Eu tenho uma guitarra com Floyd Rose que essa é a única que eu tenho. Tá lá por uma necessidade. Então, um dia eu for tocar um negócio que eu preciso, tal, que eu ainda acho que esse sistema, dependendo do que você vai fazer, não segura igual a uma Floyd. Mas realmente Floyd Rose eu acho um saco. Eu também. Eu não uso também. Não uso, não. As minhas são com 510 da Goto. Mas tem outras pontes muito boas. O Wilkinson, né? Também sim, é legal. O Wilkinson. E você tem também uma tendência, assim, notado uma tendência de substituição de captadores e... Eu enxergo, avaliando assim, o mercado nesses 14 anos, que o mercado musical ele é meio cíclico, né? Sim. Então a impressão que eu tenho é que de uns 5 anos pra cá, a gente voltou a reviver os anos 70. Você vê que as guitarras que estão na moda é Telecaster pra caramba. Sim. Jaguar, Mustang, quem diria que essas coisas iam voltar um dia, né, cara? Uns pau com corda, né? Um negócio que todo mundo recriminou, né? Nos anos 80, ninguém queria isso aí nem de graça, e agora tá super na moda. Acho que as últimas 10 guitarras que eu fabriquei na oficina foram Telecaster. Telecaster? E variações dela, Tele com 2 humbucker, Tele com ponte flutuante e tudo. É um negócio da moda, assim, né? O pessoal tá querendo reviver isso. Se você olhar até o formato das bandas, né? Se você olhar até como as bandas se vestem, o som que eles estão fazendo, assim, parece umas coisas meio psicodélica, minimalista. Você vê o Greta Van Fleet aí, que é a banda da moda, puta, uma reedição do Led Zeppelin, né? E tá meio retornando essas coisas, assim. Eu acho que é até uma coisa que a gente já citou em outros programas, né? Eu acho que a gente tá vivendo uma época curiosa, uma transição, né? Esse avanço muito rápido da internet, quantidade de informações que você tem, parece que também está tendo uma falta de ideias novas. Então estão reciclando coisas que já existem, isso na música, nos instrumentos, no cinema. Você vê que, por exemplo, grande parte dos filmes que você tem no cinema são refilmagens de coisas que já vinha, né? O Rei Leão, não sei o que. E a música também. Tem gente fazendo coisa nova, mas o acesso não é tão grande, é coisa muito underground, assim, tal. O Greta Van Fleet é uma reedição de coisa dos anos 70, sim, né? Completamente. Então, o cara toca com uma SG, né? Nego tocando de Les Paul, de Strato, de Tele. Hoje em dia, nos anos 80 ninguém tocava de Les Paul, cara, de Strato. Os caras tocavam de Ibanez, de Charles, de Jackson. Guitarra moderna, né? Aquelas guitarras cor-de-rosa com pintura de tigre, de zebra. Todo mundo passou por essa fase aí. Steel Panther. Steel Panther, bicho. Aliás, aquele guitarrista do Steel Panther é nervoso, cara. Toca muita guitarra aquele cara, bicho. Essa safra de hard rock aí, de rock and roll dos anos 80, acho que foi a mais produtiva aí pro mundo dos guitarristas, né? De virtuose, de música neoclássica e tal. Acho que nunca mais vai ter galera fazendo isso aí. Puta, é difícil, bicho. Eu acho que a gente tá vivendo uma fase que tá... A guitarra, principalmente, tá meio em baixa ultimamente, porque as músicas modernas quase não tem guitarra, né? Sim. E falta um grande Guitar Hero, assim, pra motivar a molecada a querer tocar e tal, né? Você vê, assim, eu acho que nunca se tocou guitarra tão bem como se toca hoje em dia. Você vê na internet, um molequinho de 8 anos detonando, tocando Dream Theater e tal, mas não é a mesma coisa. Não tem um grande Guitar Hero, assim, que nem teve o Van Halen, que foi um ícone para uma geração, o Yngwie Malmsteen. Acho que o último grande Guitar Hero que teve foi o Slash. Gostando ou não gostando, o cara é um Guitar Hero. Ainda é, né? Você vê um molecadinho aí, 10 anos de idade, com camiseta do Slash. Ele motivou muita gente a querer tocar guitarra.
É diferente dos caras novos que você vê, por exemplo, o Martin Miller, o Tom Coelho, o Guthrie Govan. Esses caras tocam absurdamente bem. Mas eles não falta aquele apelo, assim. Eu não acredito que tenha um molequinho que veja aquilo e fala, puta, eu quero tocar igual esse cara. Eu acho que falta uma criação de coisas emblemáticas, né? Que nem você pega qualquer solo desses guitarristas que você citou, aí você assovia, cara. Tá na cabeça. Sim. Eu acho que a gente tá vivendo um período curioso. Não se fala muito de música. Se fala de pedal, de guitarra, de captador, de escala, de acorde, de não sei o quê, mas não se fala de música. Exatamente. Né? E então falta isso. Você pega um solo do, sei lá, do David Gilmour, do Brian May, do Slash, você assobia aquilo e tal, você não consegue... Você consegue imaginar você tocar no The Break in the Wall e fazer um solo diferente daquele que tem? Não dá, Foi né, composto pra música, né? Exatamente, né? Então você fala, pô, você pode até fazer em casa brincando e tal, mas você não vai tocar isso na frente de ninguém, porque os caras falam, puta, esse cara não sabe tocar, bicho. Né? O solo é tão legal que é uma música dentro de uma música, né? Exato. Então, falta um pouco disso, assim, eu vejo. Você não acha que as músicas novas, as bandas novas, falta um pouco, mesmo, por exemplo, o Greta Van Fleet, que a gente estava citando, que é uma banda nova, eu já vi várias músicas, já vi várias coisas desses caras, mas tipo, o guitarrista toca super bem, tem uns riffs legais, um som de guitarra bacana, tal, mas assim, eu não vi nenhum solo do cara que falasse, nossa, se eu tocasse essa música eu tinha que tirar esse solo nota por nota. Eu também não. Acho que ficou a questão do som de guitarra, do guitarrista, ficou meio corrida de guitarra, né? O Paris fala isso. Ficou meio performático, né? E você não acha que além da questão do performático, por exemplo, padronizou-se demais um som, né? Por exemplo, a gente estava citando aqui o Guthrie Govan, o Martin Miller e tal. Todos esses caras têm o mesmo som. Sim. Eles tocam parecido, o tipo de fraseado é parecido e o som de guitarra é igual. É verdade. Você não consegue distinguir. Você ouvir e falar, puta, esse cara é o Tom Coelho. Sim, falando de timbre mesmo. né? De som. Sim, completamente, cara. Eu não sei se é porque hoje em dia também a galera usa muito o mesmo equipamento também, né? Por exemplo, esses caras usam fractal, usam não sei o que e tal. E eles buscam um som, ficou meio padronizado, igual assim como se fala assim, pô, pra tocar blues você tem que ter uma Strato e um TS-9. Sim. Todo mundo vai atrás daquele som do Steve Ray Vaughan e tal. A galera que toca Fusion também, o som é igual, cara. A galera acho que estigmatizou, né? Ficou meio com medo de experimentar, né? Então, você vê que todos os pedais hoje, eles têm a mesma sonoridade mesmo. Exatamente. Se você criar um pedal de overdrive que tem um som diferente de um Tube Screamer, por exemplo, o cara vai ficar ali. Vai. Pra sempre. Inclusive é tudo variação. Eu tive um pedal da Wampler, que chama Dual Fusion. Sim. Que ele é um pedal que tem 2 canais, foi feito pro Tom Coelho e tal. Ele nada mais é, cara, do que um TS-9 com umas modificações aqui, uma firulinha ali para não ficar igual. E outro canal que é um pouco mais bravo é um Distortion, que pode ser qualquer coisa, um DS1, um Rats, sei lá. E você pega todos esses fabricantes aí que estão super em alta de pedais, né? Tanto no Brasil quanto fora, partindo da JHS, ninguém criou nada, cara. Não. Tudo copiado, e junta ali 2, 3 pedais no mesmo circuito, fica prático e tal, mas parece, por exemplo, que o Chorus morreu nos anos 80, ninguém mais usou Chorus nos anos 80, ninguém mais usou Phaser depois dos anos 90. Parece que cada década foi criada uma coisa e aí é cíclico, né? Então a gente voltou para os anos 70, agora a moda é pedal low drive. Antigamente o cara baixava um volume, né? Drive transparente. Antigamente o cara baixava um pouquinho ali o som do volume da guitarra ali, segurava a mão e tirava esse som. Agora não, agora o cara precisa de um pedal que faça isso. Então, isso é uma coisa que eu já comentei várias vezes. Você vê um guitarrista das antigas, pega o Pampo, tá vendo de um vídeo do Carlos Santana tocando. O Jeff Beck, por exemplo. O que esses caras mexem no botão de volume é um absurdo. O cara toca uma nota, mexe outra. Ele fica o solo inteiro, ele mexe 1000 vezes no botão de volume. Aí você pega um guitarrista moderno, você ouve, o cara não mexe na.
É o mesmo som, ele não... nem mudar de captador. O Malmsteen, pô, ele tinha uma jogada que ele trocava de captador do grave pro agudo toda hora. Sim. Né? O Blackmore também fazia isso e tal. O Steve Morse faz muito disso. Né? E, tanto é que a guitarra dele tem, sei lá, 14 captadores, né? E esses caras novos você não vê. O cara tem um som e aquele som vai do começo ao fim. É chapado, né? É chapado. Nem a mão direita do cara muda. Você vê o cara tocando do começo ao fim, a paletada é do mesmo jeito. Exatamente. É uma coisa, sei lá, é um reflexo dos tempos modernos, né? Sim. Eu acho que... É a geração do YouTube, né? Geração do YouTube. Aprende a tocar guitarra com o YouTube, cara. Eu acho que o que falta hoje em dia, que eu falo, é um grande guitarrista para motivar a galera e a galera tocar em banda, sabe? Essa galera não toca de pé, só toca sentado e toca no quarto. É guitarrista de quarto, né? Nada contra o guitarrista. Assim, também não. Todo mundo é guitarrista de quarto. Você passa 98% da sua vida tocando no quarto. Mas tem os 2% que você tá no palco. Sim. Que é a escola mesmo, né? Essa galera não tem interesse nenhum em subir num palco, em tocar, fazer uma apresentação e tal. Os caras querem ficar no quarto tocando. Falta motivação também, né? O cara, pô, estuda e tal, e compra equipamento, e ele fala, pô, vou fazer o que com isso aqui? Vou tocar onde? Eu acho, né? O negócio... Eu acho que também com essa... inclusive, há uma falta de procura de um som próprio, né? Assim... Porque os guitarristas velhos, todos têm um som característico. Você ouve o Brian May, você fala, puta, é o som do Brian May. O B.B. King, ele fala, pém, você fala, porra, é o B.B. King. Sim. Né, bicho? O Carlos Santana, cada um tem o seu trejeito, vamos dizer. Tem algumas frases que entrega. Pô, esse cara é o Santana, esse cara é não sei quem. Mas hoje em dia, além do som ser tudo igual, você não vê ninguém buscando isso. Você vê um cara copiando o outro que copia o outro, que copia o outro. É a cópia da cópia da cópia. Antigamente, cara, a gente não tinha acesso a essas coisas. A gente usava xerox. Alguém conseguia um livro daqueles que vinha com uma fita cassete ou então um CD, aí o outro xerocava e o outro xerocava o xerox do xerox. Chegava uma hora que o negócio estava transparente, você quase não enxergava, tinha que botar contra a luz assim para enxergar. Então, é mais ou menos o que eu acho hoje em dia. Há uma falta de interesse de buscar um som próprio, né? Um timbre dele. Eu gosto quando eu vejo um cara tocando, independente se tem alguns guitarristas que eu vejo tocando, dos 500 que você vê diariamente tocando no Facebook, no YouTube e tal, você vê um cara que você fala, puta, esse cara, ele pode até não tocar bem, ele pode até não ter uma puta técnica, mas ele tem um som que você fala, pô, esse som é diferente dos outros 499 que eu vi. Sim. Né? Então é aquela coisa, né? A impressão que dá é que tudo já foi meio que inventado, né? Sim, já foi. Parece que não tem mais por onde ir, assim. Eu acho que tá nessa época aí que aquela coisa, né? O mesmo acontece com a loteria. A gente, pô, vamos criar um modelo de guitarra autoral. Cara, é difícil, o público é muito resistente, cara. Então, eu acho que é uma coisa... Teve uma época que tinha muito aquelas guitarras signatures, né? Guitarra do Steve Vai, guitarra não sei de quem e tal. O instrumento... Eu tive vários. Eu tive uma Fender do Malmsteen. Tive duas Gen. Tive uma guitarra do Gambale. É um instrumento que nem... Tem amigos meus que têm guitarra do Morse e tal. É um instrumento que o cara compra, primeiro porque ele gosta daquele guitarrista. Já começa daí. O cara não vai comprar uma Fender do Malmsteen se ele gosta do Steve Ray Vaughan, né? Não tem, já começa daí. Mas é um instrumento feito para o cara. Né? Então, ou você se adequa àquilo ou não. Hoje em dia as coisas não tem muito mais signatures também, né? Quando tem, é tudo uma variação. Eu vi, saiu a guitarra lá, o modelo do Zezinho das Cores, que é igualzinho ao Ibanez, que já existe, só que é de uma cor diferente, é um captador que não tem mais pra onde ir, cara. Não é um modelo diferente, que nem aquela guitarra do cara do Queen, sei lá, né? Desenho, mesmo design, né? Um design diferente, assim. É sempre a mesma coisa meio... Né? Não tem, e falando principalmente de mercado nacional, assim, as importadoras não investem em trazer esses modelos pro Brasil, entendeu?
Por causa justamente dessa resistência, né? Qualquer guitarra dessa aí custa brincando 10 pau. Sim. Aí a loja fica com aquele estoque lá durante anos, sabe? E às vezes a pessoa compra e também não se adapta à guitarra, né? Sim, é o que mais acontece, né? Você vê que esses modelos, assinaturas que mais vendem são os que são menos radicais. Tipo a Clapton, né? Sim. A Hit Sambora, que também não é tão radical. Aquela que tem umas estrelinhas no braço, isso. né? Sei. Essas vendem bem, assim, porque são basicamente a guitarra igual, muda a ponte, muda alguma coisa. De longe você vê, num palco você vê um cara tocando com uma extrato do Clapton, você nem sabe se é uma extrato comum, você nem sabe. A Eric Johnson também, né? Essas, da linha da Fender, assim, a maioria não é radical, né? A maioria é mais do mesmo, muda a captação, eles gostam de... As Gibson acho que também são assim, né? Tem várias, né? Aquela Les Paul do Joe Perry, do Jimmy Page, não sei o que. É uma Les Paul. Sim, tem mais um monte de botão, né? Que do Jimmy Page tem uma cacetada de botão. Aquela do Jimmy Page tem 47 sons. Aquela meu Deus, tem som ali que tem que fazer curso. A do Steve Morse também, né? 4 captadores, inversor de fase. Nossa. O Maurício tem uma guitarra dessa, cara. Tem um manual de instrução, né? Pra você mexer. É difícil. Puta, difícil. Aí você mexe numa chavinha, desliga tudo, liga um outro lá. É um negócio feito pro cara. Sim. Um negócio... Eu, quando era moleque, comecei a tocar, também era cara que gostava de experimentar. Não, vou botar uma chave aqui que vai fazer não sei o que, vou trocar esse captador, blá, blá, estraguei um monte de guitarra. É que estrago não era grande, né, bicho? Você não tinha Fender pra estragar. Estragava Janine, essas Dolphin, essas porcarias assim, né, bicho? Não dá, o prejuízo não era tão... Sim. Depois você mandava arrumar, ficava até que barato, né? Minha primeira guitarra foi uma Stratosonic, cara, da Janine. Isso em 81, por aí. Gostaria de ter essa guitarra até hoje, porque ela não era uma guitarra ruim, não. Até hoje é fácil de encontrar essas guitarras, né? Quem tem essas guitarras nacionais inteiras vende bem, viu? Tem uma legião de colecionadores aí de guitarra e ampli nacional, tipo Janine Tremendão, Felpa, Alex, que, cara, os caras pagam uma grana. Reverb, cara, em casa. Legal. Aquele combo, Sim. 2 falantes. Sim. Que é um amplizinho valente, cara. Sim, o pessoal paga bem nessas coisas assim, né? E tem um puta som, viu, bicho? Tem, eu acredito que tem, assim. Puta som, cara. É que assim, depois que o mercado abriu lá em meados dos anos 90, lá com o Collor, né? Parece que o brasileiro começou só a olhar pra fora e tudo que foi feito antes não serve mais. Exato. A mesma coisa aconteceu com os pedais, né? Aí começou um monte de marca a fazer um monte de pedal legal e parece que a Boss não presta mais, né? Então, agora, eu tenho percebido que a galera tá voltando a usar Boss. Sim, pra caramba. Após passar por GHS, por aquele, como é que chama? Strymon, esses negócios assim, a galera tá voltando a usar Boss e mesmo... Eu sempre achei o seguinte, se você ficar vendo aqueles rig rundown, antigamente na Guitar Player vinha aquelas fotos do setup dos caras e tal, sempre teve um pedal da Boss no meio de alguma, né, do setup do cara. O cara usa um puta monte de coisa, mas sempre tem lá um drivezinho. Bom, vai mesmo, usava coisa pra caramba, tinha um DS1 lá no meio. Né? Agora a galera tá voltando um pouco a isso, porque o cara começa a ver que aquilo tudo, essas marcas, GHS, não sei o que e tal, é tudo variação em cima do mesmo tema, né? Sim. Isso. Se você pegar, por exemplo, aquele famoso lá, o Angry Charlie, né? Basicamente ele é uma variação do Crunch Box, né? Que, por sinal, é uma variação do Shred Master, que é uma variação não sei do que e tal. Você vai chegar lá no fim, no pai de todos, que é o Boss, né? É o cheiro da novidade, né? O mercado precisa disso daí para se manter vivo, né? Não, sim, eu acho que é por aí, é perfeito isso. Cada equipamento tem a ver com o que você faz, entendeu? Assim, eu sempre falo pra galera, se você tem o teu som próprio, você é um guitarrista que trabalha com as suas músicas, você tem um trabalho autoral e tal, você tem que procurar o teu som. Então um cara desse, ele vai acabar usando meia dúzia de pedal e chegou no som dele. Um cara que é um guitarrista de uma banda de baile, ele tem que ter 800 sons diferentes, então ele tem que ter um equipamento diferente, né?
pra isso. Então, eu acho que cada um, cara, vai de acordo com o tipo de trabalho que você faz. Sim, entendeu? sim. A maioria tá usando pra fazer essas gigs assim, de baile e tal. Usa pedaleira hoje, né? É. Resolve pra caramba. Bom, já voltamos já. Só deixar um recado pra vocês. Hoje nós temos um sorteio, algumas coisas muito bacanas que o Vitor trouxe aqui pra gente. Uma caneca, trouxe 2 chaveiros da Boss, um CD do Medusa Trio, 10 anos. 10 anos, uma Gabarito. ferramenta, um gabarito muito legal aqui, que é para ver o raio da escala, da guitarra, e 2 vouchers de R$100 lá na Guerra Guitars. Tá? Quer participar desse sorteio? Marque hashtag MKK Web Rádio Guitar Heroes. Tá? Quem fizer a marcação, a gente vai ver depois e vai sortear. Que não esqueçam, no Instagram, né? Marque no Instagram da hashtag MKK Web Rádio Guitar Heroes. Já voltamos já. Muito mais rádio, disparado em audiência. Estamos de volta com o Guitar Heroes, convidado especialíssimo Vitor Guerra. Opa. Agora a gente vai mudar um pouquinho o foco da conversa, que a gente ficou conversando sobre luthieria e tal. Vamos falar um pouco de guitarra, como é que você começou a tocar, as suas influências, o que você tem feito ultimamente na parte musical. Entendi. Cara, eu comecei a tocar guitarra. Na verdade, eu comecei com violão, né? Acho que é meio caminho mais tradicional. Assim, meu irmão mais velho, meu irmão tocava violão quando era molecão, lá tinha 13 anos, eu tinha uns 8. E eu ficava olhando aquilo e eu não entendia nada. Porque eu tocava em fanfarra, instrumento de sopro, cara. Olha que pra legal. mim, na minha cabeça não fazia muito sentido mais de uma nota só junto, né? Era monofônico. Eu falava, caraca, o cara toca 6 cordas de uma vez, é muito doido isso aí. E eu ficava olhando. E aí, quando eu tinha uns 15 anos, eu comecei a pegar aquelas revistinhas de cifra e tal, e eu comecei a compreender um pouquinho mais disso. E comecei a tocar essas coisas, assim, de pop rock, que era o que tinha na cabeça, né? De Legião Urbana, Capital Inicial, essas paradas, assim. Só que aí eu comecei a curtir muito a lance de violão clássico, cara. Eu era office boy, eu vinha no centro de São Paulo comprar disco, em sebo e tal. Os caras começaram a apresentar Dilemando Reis, esses caras malucos, maravilhoso, né? Isso. E eu comecei a pirar nesses caras, e comecei a ouvir, tirar algumas coisas. Aí foi onde eu entrei de cabeça no violão, né? Que foi o instrumento que eu mais estudei até hoje. E aí, por uma necessidade de amiguinho tocar, ter banda e tal, eu comecei a tocar guitarra com uns 16, 17 anos. Aí fui estudar guitarra lá com uns 20. E fiquei até hoje tocando. Hoje eu tenho 2 bandas, uma banda de soul também, e um trio de jazz, de música instrumental. E acompanho eventualmente, faço gig com o pessoal aí que precisa. No meio cristão, faço bastante gig em igreja, acompanho alguns cantores também. Então tenho mais trabalhado nesse sentido, né? Dentro do universo guitarrista, assim. Quando dá tempo, né? Que luthieria consome pra caramba. Bastante, né? Imagina. E as gigs também hoje em dia não estão tanto, né? Que nem foi, né, cara? É complicado. Gig tá virando bastante pra quem tem o repertório de sertanejo na mão aí, os caras fazem. Putz. Mas pra gente, assim, que toca guitarra e pensa mais na ação do soul, de música instrumental, tá bem devagar. Essa moçada que faz sertanejo é mais violão, né? Pelo menos esse sertanejo moderno. Eu fiz muito sertanejo. Fui sideman de algumas duplas aí. Mas era uma outra época, era um outro tipo de sertanejo. Era guitarra mesmo, né? Violão, eu fazia violão e guitarra, mas o violão era uma ou outra música. O resto era guitarra mesmo. Sim. Agora é só violão e chum-catacachum-catchum, né? Sim, vaneirão, né? Vamos nessa. Cara, espanca o violão, cara. Uma técnica doida que desenvolveram pra tocar, assim. E eu acho, cara, particularmente, assim, se eu fosse fazer uma gig dessa hoje em dia, eu ia apanhar pra caramba, porque eu acho que essas músicas sertanejo moderno, as harmonias são todas iguais, né? Você tirou 3, você já matou como é que funciona, é uma atrás da outra, né? O problema é que cada música dessa tem 8.495 convenções diferentes. Sim. Então, para você guardar
todas, você vai tocar 30 músicas, cara. Você vai fazer 700 convenções. Sim. Se guardar todas, uma é tum, tum, outra é pá, 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 pá. Sim. Pô, bicho, você vai guardar tudo isso, cara. É só pra quem tá com esse negócio na ponta do dedo, tá fazendo direto e tal, tá com esse som na cabeça. Sim. Tem que estar ouvindo, né? Hoje o cara que quer se envolver nesse mercado aí de tocar música sertaneja, não é pra qualquer um. O cara tem que tirar o dia pra ficar ouvindo música mesmo, assim. Todo dia, o dia inteiro. É muita coisa. É verdade. Eu acho que não existe música fácil. Nunca existiu. Depende do que você vai tocar. Você tem que ter o sotaque daquilo. Você tem que ter a fluência naquele estilo. É que nem você fala assim, pô, reggae é fácil. Eu já vi muita gente falar, reggae é fácil. Não é fácil. Aquela guitarra... Só que fazer aquilo bem feito, com o sotaque, do jeito que é pra ser feito, não é tão simples assim. Tem um traquejo, né? Tem um traquejo e tal, né? Como tem o funk, como tem vários estilos de música. E o sertanejo moderno, cara, e às vezes eu vejo, você não tem como fugir disso. Você entra num bar, tá tocando isso, né? Pra tomar um café, tá passando um show na televisão, você acaba ouvindo, né? Assim, harmonicamente eu acho muito pobre, é tudo igual, a harmonia é sempre a mesma, não muda muito. O que muda é que essa questão de que tem muita convenção, como dizia, assim, cara, se você pegar, isso é uma opinião de velho, tá? Você pega um filme antigo, por exemplo, do Alfred Hitchcock, por exemplo, tem uma puta história, tem um enredo foda, tem atores foda, e não, é uma época que não tem efeito especial. Né? Você fica, o que te prende é porque a história é boa, a performance dos caras é boa. Os filmes novos, por exemplo, o enredo do filme, em 5 minutos você explica o que acontece, não tem, só que tem 1 milhão de efeitos e computadores e não sei o que, e o cara some, desaparece, vira de ponta cabeça. É perfumaria, né, bicho? Então acho que assim, o sertanejo moderno é mais ou menos por aí. Não só o sertanejo, vários. A gente fala sertanejo porque sertanejo, a gente tá no país do sertanejo, do pagode, a gente vive isso todo dia. Mas mesmo a música americana também, você gosta de soul. Pega lá um soul antigão lá, bicho, Marvin Gaye. Porra, bicho, é uma puta melodia. Sim. Uma sacada harmônica espertíssima, puta de um arranjo. Você pega uma coisa moderna, sei lá, Drake, essas coisas que tocam hoje em dia. Puta, a música tem 2 acordes, bicho. Tem 700 mil frescurinhas, blim, blim, blom, blom, flim, flim. Desmotiva, né? Mas assim, não tem. Se você dissecar aquilo, não sobra nada. Sim. Né? É um negócio curioso, né? E você tocou num assunto que é muito precioso pra mim, cara, que é o violão brasileiro. Eu acho assim, a escola do violão brasileiro é maravilhoso. Dilermando Reis, Paulinho Nogueira, é um negócio, né? Grandes violonistas aqui, Bola 7, uns caras assim que são maravilhosos. O violão brasileiro de fato é considerado um dos pilares do violão mundial, né? A gente tem uma relação com o violão nylon aí que outros países não têm, muito louco, né? Semana passada eu tava vendo uma entrevista com o Ginga, cara. Puta, de chorar, né? É um negócio absurdo. Vi outra com o Hélio Delmiro. Meu, esses caras, a forma como eles contribuíram para o violão nylon, assim, dentre tantos outros, né? Fora de série, os caras são aclamados lá fora, assim, aplaudidos de pé, né? Não toca igual ninguém, assim, é um jeito deles, um jeito brasileiro, uma harmonia deles, tudo deles, assim. O Rafael Rabelo. Putz, o Rafael Rabelo, um monstro. O cara também faleceu super cedo. O Yamandu, né? Sim. Controverso, tem gente que não gosta, tem gente que acha que é exagerado e tal, mas ele é tocando. Questão de gosto, mas o cara é musicalmente riquíssimo, né? Tem toda aquela influência de música uruguaia, paraguaia ali, né? Da divisa ali. E eu sou apaixonado por essa vertente da música brasileira. Choro. Sim. Isso pra mim é um nível altíssimo, assim. Eu vejo toda hora aquele Hamilton de Holanda tocando bandolim, eu acho aquele cara um monstro com M maiúsculo, assim. E o que aquele cara toca de jazz no bandolim, você já viu? Mano, sim. É um negócio absurdo que aquele cara toca. Sim, ele tava acompanhando o trompetista, né? Não lembro o nome dele, de jazz, que tava semana retrasada aí.
Você parava pra pensar, um trompetista com o cara... Wynton Marsalis? Ele, isso. Apareceu na TV, tudo. Pô, os arranjos de jazz que ele fez no bandolim, o cara tocar trompete em cima é assustador, né? O cara é... Eu já vi ele tocando com o Hermeto também, que é Então. Putz, negócio. Então, essa parte da música brasileira, eu vivo postando choro, essas coisas no meu Facebook. É que eu acho que essa parte que é rica. Tu tem coisas legais, tem frevo, né, tal, mas essa parte, assim, eu acho super rico. É que a gente pensa, hoje em dia, pensa assim, música brasileira é só o que está tocando atualmente, né? Que é abaixo da crítica, vamos dizer assim. Mas eu não vejo muito essa galera nova, voltando naquele assunto da moçada nova, interesse nessa parte da música brasileira. Não tem, né? Não sei se você acompanha a nova safra de MPB aí, mas a nova MPB foi reduzida a canção, né, cara? É violão e voz, musiquinha de 3, 4 acordes. E a letra é incrível, eu compreendo. A composição eu acho legal, a mensagem que é transmitida eu acho legal, mas é muito pobre, né? Pra quem teve a safra desses caras que você citou, Djavan e, putz, uma sorte de compositores maravilhosos aí, foi reduzida a letrinha. Falta música, né? Falta, cara. Falta música mesmo, né? Mesmo, você falou Djavan, tem Milton, tem vários, né? Clube da Esquina, várias coisas muito legais, que... Hoje em dia você vê. Eu nunca fui muito ligado em letra. Acho que é por isso que eu não gostava muito de Legião. Mas a letra é maravilhosa. Puta, mas a música é um saco. Acho que o Renato Russo tinha que escrever livro, né? Mas a música é um saco. A letra é maravilhosa, tal, mas. E aí você vai falando da MPB moderna, né? Você vai cair no quê? Essas cantoras que tem aí, Malu Magalhães. Sim, Maria Gadu, Rubio. Maria Gadu, tal. Eu não sei distinguir quem é quem. Cara, sinceramente eu não sei falar essa aqui é Maria Gadu, essa é a Malu Magalhães, essa não sei quem, essa é a Cel, essa... Sim. Eu realmente não sei. Pra mim é tudo igual. Né? Não sei se também os caras que produzem esse tipo de música também acaba deixando tudo meio parecido, também meio... exatamente. Né? Eu tinha essa sensação, cara. Homogêneo demais. Assim. Que curiosamente muitos deles vêm da mesma produtora, né? Então, aí acaba ficando tudo com o mesmo som, sim, né? Eles ditam a regra do mercado, assim, como é que tem que soar, né? Tira um pouco da autenticidade do artista, parece. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele é meu pastel, assim, né? Coisa de feira. Sem dúvida. É complicado, né? E influências na guitarra elétrica? Cara, hoje, né, a gente vai passando por uma série de metamorfoses como instrumentista, né? Que quando eu comecei eu curti essa safra dos anos 80 de guitarrista Shredders, McAlpine, Malmsteen, essa galera rock and roll. Hoje eu falei, eu não consigo mais tocar com distorção, já sou um jovem senhor. Hoje é Pat Metheny, George Benson, os tiozinhos que toca de perna cruzada. Eu acho que eu tô mais nessa onda assim de guitarra gorda. Mas você viu aquele Scott Anderson cantando? Nossa. Do além, né? Puta que pariu. Os caras do além, assim. Cara dá desânimo de ver. Eu tô mais nessas experimentações, assim, de harmonia, né? De tocar com corda lisa e tal. Acho que eu tô caminhando mais pra... Deixando um pouco os bends de lado. Toca de corda lisa, pesado, não dá pra dar bend, né? Quebrando mais a cabeça com a harmonia. Acho que tá mais interessante agora pra mim do que tocar coisas rápidas, performáticas, assim. A gente vai mudando um pouco o conceito. Vai. Acho que todo mundo passa por essa fase. Tocar rápido é legal, é divertido, cara. Mas assim, chega uma hora que cansa. Você começa a buscar outras soluções, começa a dar valor em outras coisas, né? Eu lembro de uma frase, acho que era do Pepeu Gomes, que ele fala que quanto mais rápido você tocar, mais homem vai ter no seu camarim, né? É meio isso, então. Você quer fazer uma música mais pra você agora do que pros outros, assim. É engraçado. Eu particularmente tô numa fase que eu nem tenho me ligado muito em solo de guitarra, por exemplo. Eu adoro o Nile Rodgers, cara. Eu acho ele um monstro de... Sabe assim? E ele é um cara que ele vendeu sei lá quantos milhões de discos, bicho, produziu tudo que você imaginar, quantos discos de ouro esse cara deve ter na parede da casa dele, e ele nunca gravou um solo de guitarra. Ele é um gênio, né? É uma fábrica de hits, né? Então, eu já tô meio nessa assim, eu tô começando a não... Às vezes assim,
não curti tanto só a guitarra. A gente estuda, claro, tá sempre atrás, sempre buscando sonoridades diferentes e tal. Mas assim, eu tive uma época, cara, que se a música não tivesse guitarra, eu não queria nem ouvir. Quando eu era novo, mas não tem guitarra, eu não quero ouvir. Sabe? Hoje em dia eu curto mais coisa de metais, outra pegada, assim. O instrumento que eu queria ter tocado na minha vida era sax, cara. Então, cara, eu comecei nisso aí, né? É o instrumento dos meus sonhos. Aqui, quando eu era moleque, eu queria um sax e não dava pra ter um sax. Um sax sempre foi um instrumento caro. Mesmo o mais vagabundo era muito mais caro do que um violão. Ainda é, né? A Yamaha lançou um de plástico, você viu isso aí? Não. Cara, isso aí é bem interessante. É um saxofone, um instrumento baseado no saxofone, né? Que ele tem o som de saxofone, a boquilha de saxofone, só que ele é de plástico ABS. Tem um baita som, cara. Custa coisa de 700 pau, assim, 800 pau. Super acessível, né? E é o quê? Tenor, barítono, o que é? Acho que ele vai na tessitura do soprano, ele é bem agudinho. Soprano. É pequenininho, assim, instrumento pra você levar pra gig mesmo, é lindo de ver. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, assim. Mas acho que ficou acessível nesse sentido. Eu tenho um sax, eu ganhei quando eu tinha uns 13 anos. Mas sax é um instrumento meio... É igual violino, né? Pra você tocar mal, são 10 anos de estudo. Então, a menos que você pegue todo dia ali pra desenvolver sua embocadura. A digitação não é problema. O problema é desenvolver a embocadura, a respiração correta. E é difícil, né, cara? Então, eu sou tão apaixonado por sax, cara, que ultimamente eu só tenho tirado frase de sax na guitarra. Ah, é legal. Eu sou apaixonado por Michael Breck, esses caras. Tanto é que o meu guitarrista, todo mundo sabe disso, o meu guitarrista pai é o Alan Holdsworth, que é basicamente um saxofonista tocando guitarra. Sim. É um John Coltrane tocando guitarra, né, bicho? As frases do cara, as jogadas, né? Mas assim, eu acho que instrumento de sopro, cara, trompete e tal, é uma visão tão diferente da guitarra, né? Guitarra, o guitarrista toca muito de shape, de caixote, assim. A mão pensa mais que o cérebro, né? Exato, o soprista já é outra coisa, né, cara? Pensar em nota a nota. É nota a nota. Não tem vício, né? Não dá pra você sair fazendo desenho, assim. Então, eu vivo postando isso também. Eu sou um amante do funk e do groove. E, se eu ouvir, por exemplo, Earth, Wind & Fire, Tower of Power, aquele naipe de metais, bicho, é um negócio demais, né? Que é as sacadas que os caras têm, né? Então, vai mudando, né? A gente vai mudando. Por exemplo, hoje eu já não tenho aquela motivação, não sei se você também tá nessa fase, mas eu já não tenho aquela motivação de só ouvir guitarrista. Eu não tenho saco, assim, sinceramente eu não tenho mais saco pra botar um disco do Tony McAlpine e ficar ouvindo. Não, cara, é uma música, duas ali, você quer ouvir alguma ideia pontual, assim, né? Mas pra ouvir um play inteiro, tá louco. É difícil, né? Não vai, cara. E também, assim, por exemplo, tem bandas, tem gente que vai me crucificar aqui por causa disso, mas tipo Dream Theater. Os caras tocam pra caralho, isso não tem o que falar, entendeu? Mas é chato, né? Pra ouvir um disco também, né? É chato, é um saco, cara. Eu ouço muita música no carro, né? Eu também trabalhando de carro agora, ouço muita música no carro. Cara, eu boto lá um disco do Stevie Wonder, eu ouço ele inteirinho, cara. O dia inteiro dá pra ouvir, né? Eu ponho um som desses aí, super guitarrista, assim, eu ouço meia música, já tô com o saco cheio, já tô procurando outro, cara. Sim. E meio que pronto, você já sabe pra onde que vai, né, a coisa ali. Então é meio chato de se ouvir, porque você já sabe a ideia do cara, né? Difícil você ouvir um guitarrista que você fala, nossa, isso aqui foi super inusitado, né? Vai agregar. Mas se eu ouvir Tony McAlpine, por exemplo, cara, tudo que ele faz hoje é muito semelhante ao que ele fez. Sim. Só colocou umas cordas a mais na guitarra ali, tozinha a base. Pô, toca demais, mas você ouve 5 minutos, seu cérebro fica até bagunçado. Começa a derreter, né? Parece que saiu do Play Center, sabe? Da montanha russa. Desses, assim, existem alguns guitarristas assim que eu ainda continuo ouvindo, que eu gosto. Satriani é um deles, assim. Tem melodias, tem música, você consegue assobiar a música. O Morse é um outro cara assim também. Tem muita coisa legal pra caramba, as músicas são diferentes. Ele tem um estilo dele de compor, mas você vê que tem muita coisa bacana de ouvir, né?
Mas assim, esses nota pra caralho, bicho, chega uma hora que eu não aguento. Cara. Assim, cansa. É bacana um tipo de frase, o que, mas chega uma hora que enche o saco. Sim, eu também. Prefiro nessa onda de ouvir saxofonista, pianista, legal. Pianista também. É bom ouvir. Quem tá estudando harmonia aí é imprescindível, né? Eu tava outro dia vendo, até postei um vídeo do Sting, cara, tocando naquele show que ele faz, que tem aquele pianista Kenny Kirkland. Sim. Que eles tocam aquela música Bring on the Night, do Police, né? Uhum. E o cara faz um solo de piano, mano. Eu acho que, assim, o Sting chega uma hora no meio da música que ele fala assim, vai. Uhum. Mano, aí a casa cai, cara. O que o cara faz de harmona na mão ali, velho, é um negócio. Só aquele solo já dá uns 15 anos de estudo. Caras do além, né? Você fala, puta que pariu. É igual aquele. Você já viu aquele pianista, o Corey Taylor? Não. Daquela banda. Puta, que tá super na moda aí, bicho. Que tocou aqui no Brasil, cara. Que tem o Mark Lettieri lá, eu não lembro o nome da banda agora, bicho. Cara, é um cara também absurdo. O negão ali é. Fora da curva, né? Fora da. Os caras fora da curva. E o que você tem usado de equipamento pra tocar ao vivo? Cara, ampli que funciona pra mim, assim, acho que até pra você, pro som que a gente faz, assim, de guitarra limpa, é Fender, né? Fender. Eu sou um fã de Fender. Eu também. Eventualmente Vox vai bem também. Jazz Chorus também funciona bem. Senti uma facada no coração agora. Pra mim Jazz Chorus vai bem. Agora, ampli assim, ampli que soa limpo, vai bem. De efeito, basicamente um wah-wah, um overdrive baseado no TS, funciona pacas, e um compressor. Acho que é o que funciona mais na gig, assim, né? E guitarra, as guitarras que eu faço, cara. Né? Mas você tem algum shape tradicional que você gosta? Strato, Tele? Strato e Tele. Les Paul na minha mão não funciona nem a pau. Sempre guitarra de braço parafusado. Eu costumo dizer que a Les Paul pra mim é uma guitarra que venceu pelo som, porque pelo conforto ela não ia vender nunca, né? Eu toquei minha vida inteira de Les Paul, cara. Eu sempre fui um guitarrista Les Paulzeiro, vamos dizer. Tive várias, cara. Standard, Custom. Só de Custom deve ter tido umas 3 ou 4, cara. Tive Júnior, amo Les Paul. Eu acho que nada consegue chegar num som do Les Paul ligado num Plex. Sim. É o som de guitarra. Pra quem gosta de pouco soft, free, é o som. Tudo. O problema é que a Les Paul ela é uma guitarra pesada pra caramba. Sim. Ela não é ergonômica, ela é uma guitarra estranha. Tem gente que não consegue se adaptar. Principalmente quem está acostumado a tocar guitarra tampo reto. Sim. Ela tem aquele tonimático, aquele tampo arcado, você não acha uma posição legal de mão direita. Mas assim, eu parei de tocar, cara, de Les Paul, porque minhas costas não aguentavam. Então. Minhas costas abriram o bico depois de velho. E aí tocando em baile, tocando à noite, fazendo 4 entradas numa noite, cara. 40 músicas, bicho, chegou uma hora que eu falo, não dá. Pra mim não funciona pelo som, né? Porque a Les Paul limpa não é uma coisa muito bonita de se ver, assim. Ela é legal pra tocar rock, eu acho. Né? Eu acho que a Les Paul, cara, ela é uma guitarra... A Les Paul mesmo, né? Ela é uma guitarra pra tocar com drive, né? Bicho? Exato. Entendeu? Assim, se eu fosse... Uma guitarra que eu sempre sonhei, sempre amei de paixão é a 335. Sim. E a 335 eu acho ela muito mais versátil do que a Les Paul. Sim, eu já vi, tem várias bandas dos anos 70 de funk, Commodore, que os caras tocam de 335. A 335, se você colocar os dois humbuckers juntos, na posição do meio, é um puta som de funk mortal. É mesmo. Né? É mesmo. Dá pra tocar jazz com aquilo, tem muita gente que toca jazz. Pra caramba. Pra caramba. Um captadorzão de grave e tal. A Les Paul ela já não é tão versátil assim. Né? Não é. E eu acho que a questão do peso, né, que a gente falou, da ergonomia, o comprimento da escala também, tá ligado, né? Tem uma diferença de 1 polegada. 24 e pouco, né? Na minha mão não funciona essa escala. Não? E a afinação dela também, você sabe que também não afina lá aquelas belezas, né? A corda sol, né? Sempre dá aquele jaito. Sim, né? não sei o que tem ambos feitos aí, mas já é outro
E falando de Gibson, o perfil do traste também na minha mão, não acho tão legal. Então tem umas ressalvas assim. Tem outras guitarras que eu faço. Só tem uma guitarra minha de fábrica que é uma guitarra acústica, que eu não faço. Aliás, eu tiro muito chapéu pra quem faz guitarra acústica, principalmente no Brasil. É difícil, né? É difícil. Aquele cara, o Cassias, faz umas guitarras legais. Gêniozinho, pô, tiro o chapéu pro cara, o trabalho dele é lindo. Mas o tempo de construção também é muito diferente, né? O cara demora muito mais tempo pra fazer uma guitarra acústica demora, do que uma sólida, né? O nível o critério de acabamento é o outro, né? A construção é tudo diferente, assim. Não tem nada que lembre uma guitarra sólida ali. Então eu tiro o chapéu. Então, como eu não faço, eu tenho uma de fábrica. Você é uma assim. gorda mesmo? É, acústica. Oca mesmo. Que é pra tocar umas coisas pontuais com o trio também. Uma guitarra que se eu levar ela pra tocar num palco grande, ela apita, desmonta na sua mão, né? Sim. Treme tudo. Não serve pra isso. Né? Mas eu de extrato e tele me viro bem, assim. Eu gosto tanto que eu tenho uma tele com 2 humbuckers também, que é pra ter um som mais que quente. o nosso capitão ali não está aqui, senão ele ia te chamar de herege. Mas ele pegou ela esses dias e gostou. Guitarra legal. Tele com 2 humbuckers, Ele gostou. Mas tele com 2 singles vai bem, extratinho com 3 singles sempre vai bem também. Então, single na ponte pra mim não funciona muito, eu acho muito magrinho. Pra mim também o extrato podia ter só o do meio e do braço, da ponte também, eu passo longe. Não uso, né, cara? Então com essas coisas que a gente falou de funk e tal, não é tão legal, né, essas posições da ponte, assim, pelo menos. Bom, gente, nosso tempo está esgotando, infelizmente. Eu quero agradecer do coração a presença do Vitor, que veio aqui elucidar algumas coisas sobre luthieria, contar um pouco da sua história, né? Não se esqueçam do nosso sorteio, tá? Várias coisas legais aí para brindes bem bacanas. Tá? Marque no Instagram www.mkkwebradio Guitar Heroes, certo? Tem uma mensagem aqui, até logo, do nosso convidado querido Vitor Guerra. Sim, deixa eu fazer as considerações finais aqui, galera. Primeiro agradecer a oportunidade, parabenizar o pessoal aqui da produção pelo programa. Para mim é uma honra estar sentado aqui nesse puff onde grandes guitarristas passaram, que eu admiro pra caramba. Fala quem quiser conhecer o trabalho da Guerra Guitars, tanto o YouTube, quanto o Insta, quanto o Facebook é @Guerra Guitars. No YouTube tem mais de 40 vídeos lá, falando de luthieria e afins. Do curso de luthieria tem também lá na IMKS, a escola de música lá do Kleber Kashima, na unidade de Jardins. Tem uma turma agora sábado, também tem aulas particulares, tá? Quem quiser conhecer mais sobre o sistema de afinação Buzzfeed, tem a Guerra Guitars, acho que é a 8ª do Brasil autorizada a instalar esse tipo de sistema. E estou sempre à disposição nas redes sociais, no WhatsApp, para sanar dúvidas. Muita gente entra em contato comigo que eu nem conheço, dos lugares mais longínquos do Brasil, e é um prazer responder, compartilhar um pouco que eu sei com todo mundo. Queria agradecer também, só rapidinho aqui, o pessoal das cordas SG, que sempre patrocina o curso, e o pessoal das ferramentas de luthieria da Cosmo. Valeu, galera, obrigado, viu? Aí, valeu, boa noite. E o nosso comandante que melhore, tome um chazinho e vitamina C e cama. Semana que vem estamos de volta aí com mais um Guitar Heroes. Boa noite, galera. Mais música, mais atitude. MKK Web Rádio.